Deixa eu contar para você uma história que aconteceu comigo no último final de semana com a minha filha. Quando a gente tinha que realizar uma atividade super simples e isso acabou se tornando uma grande lição sobre maternidade para mim, que sou mãe de primeira viagem e que tenho uma criança atualmente de 5 anos, passando por uma reconstrução de vida depois que me tornei mãe. Eu quero compartilhar com você essa história porque é nos mínimos detalhes, né, gente? Maternidade é um negócio assim, ó, que você tem que pegar e aceitar para você, porque senão ela passa por cima de você. Ela passa por cima de você que nem um trator. Olha, o aprendizado que eu tive nesse final de semana foi algo que me levou a concretizar que sim, de fato, eu realmente não sou mais eu, gente. Eu peguei a outra identidade, quem sou eu não sei mais. Mas antes de contar essa história, deixa eu pedir ali pro meu companheiro para fechar a porta aqui da entrada. Porque assim, eu não sei, ele foi fazer alguma coisa lá fora, ele acabou deixando a porta aberta, que eu já vou te contar esse babado. Um segundo só. Amor, amor, kannst du die Tür bitte zumachen? Du hast die Tür aufgelassen. Du hast die Tür da aufgelassen. Danke. Pronto. É assim, gente. Aqui na Alemanha, na cidade onde eu moro, eu não dou muitas informações, mas questão de segurança, né? Privacidade e tudo mais. Sei lá, ambiente de internet a gente nunca sabe de nada. Mas enfim, não sei se tem algum problema, é a minha maturidade mesmo chegar aqui, abrir tudo, falar de tudo, todos os dados, os meus dados e as minhas informações aqui na internet. Mas enfim, aqui na cidade onde eu moro, a gente espera por um grande evento. Tem vários grandes eventos, mas tem um evento que é algo assim, o acontecimento do ano. Toda primavera, entre a primavera e o verão. Que é uma coisa que a gente ama fazer. É muito divertido de fazer. E eu acho que se eu não tivesse filhos, eu não me chamaria tanta atenção fazer isso. Mas como é uma atividade que a gente pode fazer, tudo em família, a gente faz. E é super divertido. E é uma atividade que se chama catar morangos. Sim. Aqui, os donos dos locais, das terras, que plantam pés de morango, eles plantam os morangos e aí eles botam uma barraquinha na frente. No dia que a gente vai, na semana que vem, buscar morango, eu vou tentar fazer uma gravação. Se não tiver, eu vou tentar colocar aqui alguma referência de alguma vez que a gente já foi buscar morango. Porque nesse dia foi o caos e por isso que eu tenho que trazer essa história desse caos aqui para você. Eu não consegui filmar tudo, não. Não consegui fazer filmagens. Enfim. É um evento. A gente vai lá, tem uma barraquinha na frente e é um campo de terra assim enorme. Aí você chega lá, tem os pés de morangos e você tem que catar os morangos que você escolheu para poder você levar e comprar. Na saída você vem com a cestinha, apresenta lá na frente da barraquinha. Lá a moça que trabalha lá no lugar na lojinha, ela pesa o morango para você e você, enfim, leva os morangos para casa. Super vantagens nisso. É um acontecimento porque a gente não apenas pega o morango, mas como a gente já vai comendo o morango ali, ó, direto do pé. Assim, no momento que a gente está pegando o morango, a gente vai lá e pega do pé. E aconteceu, uma vez por ano, no mínimo, a gente sempre vai buscar morango. Já está se tornando já um ritual pra gente. Desde que a minha filha tinha 2 anos, a gente já começou a fazer isso. E aí, a gente reúne a família toda para fazer isso, mas só que eu vi um cartaz de um evento em que a gente podia ir catar morango junto com um outro grupo. Como o irmão da minha filha não podia ir, meu enteado não podia ir, eu pensei, é uma boa oportunidade para que a minha filha conheça outras crianças. E lá também vai ter um momento em que a gente vai pegar os morangos e depois vai transformar esses morangos em geleia.
de morango. Eu falei, tá bom, parece uma boa atividade. Vamos lá, vamos fazer. Só que a atividade ia ser em um domingo. E nesse domingo, a minha filha tem curso de natação, que ela está fazendo curso de natação. Eu tinha combinado com uma amiga, uma amiga e o seu filho, para poder a gente ir todo mundo junto. Só que a minha amiga acabou ficando doente. E no meio da semana, eu liguei para a moça da organização e falei: olha, é o seguinte, a gente quer catar morangos, mas fazer parte de toda a atividade. Acontece que a minha filha vai estar na aula de natação e quando a gente chegar aí já vai ser com meia hora de atraso, porque o lugar é um pouco mais longe. Beleza, ela falou, não, tá ótimo, pode vir, tá tranquilo, tá suave. Eu falei, tá bom então a gente tá indo. Achei estranho, né? Porque aqui na Alemanha as pessoas são muito cri-cri com esse negócio de horário. Por isso que eu liguei para falar, né? Olha, presta atenção, a gente vai chegar atrasado. Não é para ficar, né, achar ruim que a gente está chegando atrasado, não. Não é falta de respeito, é só uma questão que a gente não consegue chegar no horário. Beleza, só que eu atravessei a cidade toda para poder chegar no lugar, embaixo de chuva, embaixo de sol. Durante a semana, né, antes, tenho que falar desse antes. Minha filha na maior expectativa. Falou na creche que ia pegar morango, falou com os amigos, falou com os parentes, falou com todo mundo que ia pegar morango. Então, ou seja, é uma atividade que ela realmente gosta, que ela ficou muito na expectativa. Mas não foi no dia que, quando a gente chegou lá, o povo não estava mais lá, o grupo não estava mais. E aí eu liguei para o telefone da menina da organização, ela falou, não, que a gente já saiu e agora a gente já está voltando. Só que, menina, pasme, o endereço que ela deu não era o endereço onde a gente ia pegar morango. É o endereço da organização. O lugar de pegar morango ainda era 30 minutos de bicicleta de onde eu estava para lá. Nossa, mas eu fiquei muito possessa. Só que como é que você fica possessa com a sua filha? Primeiro aprendizado, né? Você não pode passar que você está estressada, que você está muito nervosa pela situação, irritada pela situação, até mesmo que a criança não vai entender. Ela já está ali no mundo lúdico dela, imaginando, catando os morangos, depois fazer a geleia e tudo mais. E aí foi a primeira frustração que aconteceu. Aí a minha filha começou a chorar, que eu fui contar para ela que não ia dar para a gente ir pegar os morangos, mas eu, como alternativa, falei, não, a gente pode ficar aqui esperando. Ela falou que vai chegar em 1 hora, a gente faz alguma coisa aqui, eu dou um vídeo para você assistir, e aí é o tempo que ela vai chegar e a gente vai poder fazer a geleia. Conferi tudo com a menina, liguei para ela de novo, falei, olha, a gente vai ficar aqui, minha filha está um pouco decepcionada e tudo mais, mas a gente vai esperar, porque é um pouco longe o lugar, eu não achei que era tão longe assim. Ela falou, beleza, a gente já está chegando aí, toca-lhe esperar. E toca-lhe esperar. E cadê essa fulana e não vem? E cadê o grupo não vem? A gente não estava vendo nada. Detalhe, nesse dia estava chovendo, eu estava de bicicleta. Na bicicleta, a bicicleta é uma bicicleta grande, né? A gente chama aqui bicicleta cargo. Ela tem, essa bicicleta que a gente tem uma proteção. Então, a minha filha estava protegida, mas eu estava totalmente desprotegida, sem jaqueta, sem nada. Gente, olha, bem que na hora que eu fui saindo de casa, a madrinha da minha filha falou assim, olha, vai chover e vai fazer frio. Eu falei, não, que frio o quê? Que frio o quê? A gente está no verão. Foi o que aconteceu. Fez frio e choveu. E eu lá, toda molhada, sem jaqueta, minha filha estava protegida, estava bem quentinha, só que super decepcionada esperando. Deu 1 hora e meia, o povo não chegou. Eu falei, olha, não, a gente já vai, amor. E aí o berreiro, não, por que não? Eu vi, eu quero morango, eu quero isso. E você sabe, né, como é que criança é. Uma frustração assim, de partir o coração. Eu fiquei realmente muito de coração partido. E era um dia de domingo, então não tinha nem como eu chegar no mercado e falar assim, vamos ali no mercado, eu compro o morango, a gente vai para casa e faz a geleia. Não dava para fazer isso. E aí, eu ali, no meu exercício materno, dando conta das minhas emoções e das emoções da minha filha. Eu falei assim, bem, é o seguinte, eu não sei aonde é esse negócio, esse cafundó de pegar morango. Porque, gente, se você imagine que o lugar onde se pega morango é um lugar de zona rural. Não é um lugar de muita natureza, é um lugar de zona rural. Porque assim, né, não dá para você criar uma coisa de morangos no meio da cidade. Você precisa de um lugar
com bastante terra, tudo mais. E aí lá vou eu. Eu peguei o endereço, que eu já tinha pego o endereço antes, né, com a menina lá, que ela me mostrou. Anteriormente eu pensei assim, eu vou lá buscar morango e depois eu volto com a bicicleta mais rápido do que eles. Depois eu vi que durava 30 minutos, eu desisti. Eu falei, caramba, eu já tinha pedalado até ali 40 minutos, eu ia ter que pedalar mais 30 minutos, e o retorno para casa ia dar em torno de 1 hora e 20. Eu falei, mas vai ser esse dia aqui, esse meu dia. Só que eu nem contava com a possibilidade de que eu ia ter que atravessar uma floresta. Você gosta de floresta? Eu tenho pânico de floresta. Eu tenho pavor de floresta. Gente, eu me arrepio, Eu me arrepio só de pensar na palavra floresta. Isso deve ser alguma coisa com a minha ancestralidade, mas eu tenho pavor. Na verdade, eu amo a natureza, você pode até notar, tem algumas plantas aqui em casa, tem a minha planta aqui de fundo. Eu amo a natureza, amo estar em contato com a natureza, amo essa coisa da árvore, do verde, a natureza, dos rios, mas é ela lá e eu aqui. Ela lá e eu aqui. Tem que ter esse distanciamento, porque as duas coisas juntas, coexistindo, não funciona muito bem. No passado, eu quase terminei um relacionamento de quase 2 anos, porque a pessoa me fez uma linda surpresa de irmos para um lugar belíssimo que tinha que atravessar o matagal. Eu não faço essas coisas, gente. Eu tenho o maior medo disso. Só que aí eu fui lá, no meio do caminho, eu nem imaginava, eu nem sonhava que eu ia ter que atravessar uma floresta para chegar no lugar dos morangos. E, gente, atravessar numa floresta. Eu acho que eu não vou conseguir traduzir para você, não. Atravessar uma floresta não é assim, que tem um caminho certinho pela floresta. Não, meu amor. É que chega uma hora que você só está contando com o mapa do Google, a sua bicicleta e com a sorte de nada acontecer com você e do pneu não furar e tudo mais, de você conseguir subir e descer as as incertezas do caminho que tem lá dentro do mato. É só isso mesmo. E aqui na Alemanha as pessoas vivem assim. Inclusive tem um modelo aqui, eu vou tentar mostrar para vocês quando a gente for pegar morangos na semana que vem de novo, e aí a gente já vai em família. Eu vou tentar mostrar para vocês como é esse caminho. Eles têm um hábito aqui que se chama uma coisa aqui que chama Casa do Jardim, que é uma casa que você constrói no meio do jardim. Todo mundo constrói casa no meio do jardim, um lugar que você tem um pedaço de terra, e lá nesse pedaço de terra tem uma casinha, não é uma casa luxuosa, é uma casinha onde tem um lugar para você dormir, um banheiro e tudo mais. Mas a ideia é o seguinte, é que tem um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra você pode, na primavera, no verão, ali, cultivar suas verduras, seus legumes, né, suas folhas, para poder você se alimentar de uma coisa que você plantou. Eu acho a filosofia muito linda, mas não é uma coisa ainda para mim, sabe? Eu sou muito urbana. Eu sou muito urbana. Eu gosto da urbanidade. Mas eu gosto da urbanidade assim, sempre ter que ter uma coisa de verde, um parque, uma coisa. Mas uma floresta para mim é demais. E lá vou eu no meio da floresta. Eu vou olhando no mapa, eu vou percebendo assim, sabe que às vezes o mapa vai ficando aquelas linhas assim, tudo juntado assim, grudado uma na outra. Eu falei assim, eu não sei onde é que eu tô, eu não sei se realmente. E aquele medo. Eu tô no meio da floresta, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que esse lugar vai me deixar realmente em algum lugar? E aí, será que esse caminho vai me deixar realmente em algum lugar? E lá vou eu, e lá vou eu. Chegou um momento que eu estava realmente muito perdida. Eu vi um rapaz com um cachorro. E aí, eu vi ele assim, né? Achei ele com a cara assim de bonzinho. Eu falei assim, vou parar esse homem para perguntar. Aí eu fui e falei assim, moço, sabe onde é que tem um negócio de morango aqui, para pegar morango? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, não sei. Ele pegou, puxou o celular para olhar também. Tava nós dois agora com o GPS. Ele falou que ele morava ali naquelas redondezas, mas é que ele não sabia exatamente onde é que pegava morango. Tudo bem, né? Porque é uma coisa muito comum aqui na Alemanha. As pessoas não sabem muito bem onde é que são as coisas, não, porque elas são muito focadas naquelas coisas que elas querem buscar. Então, se é uma coisa que não é do interesse delas, elas não necessariamente vão saber onde é que tem, né? Então, eu falei assim, não, mas é aqui, porque a pessoa
A menina lá do projeto falou que era aqui, ela me deu o endereço. Ele falou: olha só, você indo aqui direto, você vai encontrar um rio. Então você vai ter que pedalar até o final do rio. E lá no final do rio, você vai ter que ir em direção a um mini golf. Aí minha filha olhou assim para mim e falou assim: Mama, você tá indo para onde? Eu falei: eu tô indo ali. Porque o que aconteceu? Eu não falei para minha filha que a gente estava indo buscar morangos. Eu fui com medo. Eu fui com medo, mas eu me muni também de uma coragem por ser mãe. Uma coragem de alguém que queria realizar um desejo da minha filha. Uma coragem de alguém que queria trazer uma lição de persistência e resistência. Uma lição, não, um exemplo. Queria ser um exemplo de persistência e resistência para minha filha. Eu queria que ela entendesse que, apesar das dificuldades, a gente tem que persistir, a gente tem que ir em busca do nosso objetivo, se aquilo fizer muito sentido para mim. E eu percebi que para ela era muito importante pegar morangos. Não era só pelo fato de ir pegar morangos, é porque ela concretizou, ela se preparou para aquilo. E eu senti que naquele momento eu poderia ser para ela, o meu medo, na verdade, poderia ser para ela um limitador. Se algum limite vier a acontecer na vida dela, e vai acontecer esse momento de que limites vão se impor na frente dela, eu prefiro que esses limites sejam impostos pela vivência dela, para a construção da experiência dela e que ela mesma cultive esses limites. Eu, como mãe, eu não me senti preparada para ser a pessoa que iria colocar esse limite nessa situação. Não significa que, como mãe, eu não posso gerar qualquer frustração na minha filha, que eu não posso mostrar para ela que tem coisas que eu não vou conseguir realizar. Mas a insistência dela e a certeza que ela tinha do que ela queria fazer e como ela mostrou que aquela atividade era tão importante para ela me deu coragem para continuar, para fazer diferente, para romper o meu medo, para construir uma outra história naquele instante ali da nossa vida. Então parece uma reflexão boba de, foi buscar morango, não encontrou o grupo, era só voltar para casa. Mas não era. A gente atravessou chuva, ela passou a semana inteira falando sobre isso. Ela idealizou isso durante todo o momento. E não basta só você idealizar, você tem que realizar para você sentir que aquela missão que você se colocou para fazer foi cumprida. E isso a gente leva para toda a nossa vida. Por exemplo, eu nesse momento estou passando por uma transição de carreira com mais de 40 anos. E isso faz parte total da minha reconstrução depois da maternidade. Porque se eu não fosse mãe, eu não ia estar fazendo transição de carreira, gente. Vamos falar a verdade? Eu não ia estar fazendo transição de carreira. Porque eu ia estar num lugar bem cômodo. Qual é o lugar meu bem cômodo? Eu já era mais de 17 anos, profissional da área de educação. Já estava com a carreira consolidada, já estava ali com a minha cartilha de formação já toda preenchida praticamente, faltando apenas alguns passos para poder eu zerar tudo, para poder zerar tudo não, para poder eu ganhar um 10, né? Fazer meu mestrado, fazer um concurso público. Eu mudei de rota. Mudei de rota porque eu queria ser mãe. Mudei de rota porque eu queria viver outras experiências. E para isso também eu tive que ter coragem. Eu construí uma coragem, eu construí uma ideia de alguém que queria realizar ainda outras coisas. E naquele momento, a minha filha estava me fazendo lembrar de quem eu era, e de quem eu precisava ainda ser. E assim como eu tive coragem de deixar tudo para trás, eu saí correndo, deixei tudo para trás. O meme, né? Assim como eu tive essa coragem de deixar tudo para trás
e vim morar no exterior, do outro lado do mundo, sem família, sem ninguém. Assim como eu tive coragem de construir uma família, de começar a construir uma família, assim como eu tive coragem de engravidar, eu tive coragem de dizer: preciso mudar de carreira. Esse trabalho que eu estou fazendo hoje não cabe mais na minha realidade. Eu preciso trabalhar online, eu preciso ter flexibilidade de tempo. Eu tive coragem de construir uma empresa no Brasil, de testar o meu negócio que eu estou trazendo hoje aqui para a Alemanha, a partir do momento em que eu estou em transição de carreira. Eu tive que ter coragem para muitas coisas, para me manter aqui, para entrar no processo de imigração. E a minha filha me mostrou que eu precisava ter coragem de continuar. Meu Deus, eu fico de novo, botei a mão. A minha filha me mostrou que eu tinha que ter coragem de continuar. E continuar naquele momento em que eu disse: não, eu tenho pânico disso daqui. Floresta não é para mim, mas, gente, eu juro, no momento que eu fui entrando na floresta, foi crescendo assim uma coisa dentro de mim, do meu peito, assim. Eu falava: agora eu vou, não importa. O medo foi urrando para mim. Na minha mente, eu estava ali dizendo assim: sai daí, volta, o que é que você está fazendo? Você tem pânico de floresta, o que é que você está fazendo aí no meio dessa floresta? E eu fui falando: não, a gente vai encontrar o lugar do morango, a gente vai encontrar. E lá fomos nós, pedalando, pedalando. E a minha filha, de alguma maneira, ela já deve ter me ouvido falar que eu tenho pavor de floresta. Que eu já converso com isso com as pessoas. Isso é uma realidade. Todo mundo que é próximo de mim, agora você também é próxima de mim, você já sabe. Floresta não é para mim, não é o meu canto. Não é o meu canto. E ela deve ter ouvido, então ela foi percebendo assim, ela foi ficando com medo também, de alguma maneira. E ela falava assim: poxa, mamãe, eu tô com medo. Eu falava assim: não fica com medo não, filha, a mamãe tá aqui. Não vai nada acontecer. E eis que apareceu na hora, sabe o que? Um homem. Outro homem. Gente, apareceu um outro homem andando de bicicleta. E aí ele foi cortando o mato, tchá, 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 tchá. E eu falei, e aí eu fui seguindo ele. Fui seguindo ele, percebi que o meu mapa, quando eu ia seguindo ele, dava tudo certo. Eu falei: esse homem tá indo lá catar morango. Toquei atrás dele. E ele foi bem rápido, eu rápida atrás dele. Aí chegou o momento que ele quebrou para um lado e lá na frente tinha a placa: vende-se morangos. E a gente chegou finalmente no lugar dos morangos. Quando a gente chegou, foi aquela animação. A gente chegou! A gente celebrou que só o fato de a gente ter encontrado. Também essa travessia foi uma, sabe, essa resistência que a gente teve serviu de tudo, porque quando a gente chegou lá, a gente foi super bem atendida pelo rapaz lá que estava cuidando do lugar dos morangos. Aí a moça foi lá, deu a cestinha pra gente e a gente foi catar morango. Só que eu vou contar a novidade pra vocês, lá no meio de catar morango. A gente catou, comeu, vou ver se eu boto uma foto. Eu só consegui fazer uma foto, sabe por quê? Porque eu já tinha utilizado o celular por muito tempo e eu fiquei me pelando de medo de a bateria do meu celular acabar. E aí eu ter que o quê? Ficar perdida no meio do mato. Não ia ser uma coisa boa, gente. Então eu parei de usar o celular, só fiz uma foto. Geralmente, né, eu faria vídeos e vídeos e vídeos. Eu fiz só uma foto da minha filha pegando morango, assim, bem singela. Fiz 2 fotos e pronto, a gente catou nosso morango. E um bichinho veio, picou a minha filha ficou revoltada que foi picada pelo bichinho. Já pediu para vir para a bicicleta, a gente demorou no máximo 1 hora lá, a gente conseguiu pegar ainda 2 cestinhas de morango, botamos tudo na bicicleta, comemos alguns morangos lá no pomar e pronto. Foi isso que aconteceu. A gente comeu morango, a gente conseguiu conquistar nosso objetivo e o resultado de tudo isso é o quê, gente? Eu não me tornei uma mãe que não tem medo. Eu continuo tendo medo e pavor da floresta. Talvez hoje eu tenha um pouco menos de medo. Mas o fato é que uma parte da reconstrução que vem a partir da maternidade é que muitas vezes você vai fazer coisas que você nem achava que era capaz de fazer. Você vai enfrentar desafios que você nem imaginava que você era capaz de enfrentar. E é essa a moral dessa história.
Essa é a realidade que eu estou vivendo hoje. O medo, ele começa em mim e ele vai continuar em mim, mas a diferença é que, ao invés dessa história de a gente ir com medo mesmo, a gente pega o medo, embala ele, coloca ele no nosso bolso e olha para frente. Segue com a certeza de que ele não vai desaparecer. Ele só mudou de lugar. Ele só deu uma pequena pausa para que a coragem tomasse a posição naquele momento. E muitos momentos na nossa vida a gente precisa fazer isso como mãe. E esse é um dos maiores aprendizados desse dia de eu ter ido buscar morangos com a minha filha. Só para você saber, no final de tudo, a gente chegou em casa, a gente fez a geleia e hoje a gente está comendo geleia aqui até desde o início do início da semana passada. A gente ainda tem uns potinhos aqui. Se eu tivesse, se tivesse condições, eu mandava um pouquinho aí para você também. Uma porção da nossa geleia, a geleia da coragem. Eu espero que você tenha se identificado com essa história em algum momento, se fez sentido para você, se você acha interessante fazer parte desse canal, onde eu compartilho esse meu processo de reconstrução. Por aqui eu faço reflexões sobre esse processo de reconstrução depois da maternidade. E se faz sentido para você, se inscreve no canal, clica no gostei e a gente se vê no próximo vídeo.